Ok, irmãos, estamos então iniciando a nova série de reflexão sobre o Natal. Nasceu o Redentor, a esperança. A esperança por conta de uma promessa. Mas antes de falarmos da promessa propriamente dita, é importante nós lembrarmos que na história do povo de Deus, do Israel do Senhor, os judeus esperavam um líder que havia sido prometido. E essa é a promessa. Houve uma promessa através dos líderes que Deus levantou há muitos séculos atrás, cerca de 700 anos, propriamente foi a profecia do profeta Isaías quanto à vinda do Messias. E eles acreditavam que o Messias ungido os salvaria de seus opressores e estabeleceria um novo reino. Mas vamos estudar mais a fundo isso para que vocês entendam. Eles estavam sendo castigados, o povo, e então havia uma promessa de que viria o Salvador e aniquilaria todo o exército babilônico, assírio, para que o povo se salvasse. E é interessante que esse ungido que o povo esperava, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 e 7, olha como é que é narrado esse tempo. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Interessante essa narrativa aqui, do autor de Atos dos Apóstolos, porque aquele povo esperaria o Salvador, esperava o Salvador, e esse Salvador que acabaria com todos os males ou as demandas más daquela época, como nós mostramos na liturgia, foi algo tão simples. Ele não veio com aquela força toda que o povo esperava. Como rei, ele governaria o mundo com justiça. Porém, muitos judeus olharam com indiferença para as profecias que falavam de um rei, servo do Senhor, que sofreria, seria rejeitado e morto. Pensando nisso, irmãos, as expectativas que nós temos e geramos às vezes é de que assim que eu me entrego a Deus sem sacrifício algum, no fundo nós esperamos que as coisas brotem do céu. Nós sempre queremos que as coisas aconteçam como sempre sonhamos, e se possível sem nenhum esforço nosso. Quem de nós já não orou e falou: Senhor, poderia, cair do céu um carro, ou uma casa, ou um emprego dos meus sonhos, ou o príncipe do cavalo branco, servo do Senhor, que viesse me pegar, e eu casaria e viveria feliz para sempre. Naquela época o povo esperava, aquele que viria solucionar todos os problemas. E é interessante que quando nós falamos de nascimento daquele que foi prometido, que é o sentido do Natal, nós também nos preparamos para uma grande festa. A sociedade se prepara. E é bom, como é bom comer bem, como é bom se vestir bem, como é bom estar aí com os amigos, aqueles que amamos. Tudo isso é lícito, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que Deus olha o nosso coração. Ele conhece o profundo do nosso coração e Ele conhece a certeza das nossas convicções pelas quais nós vivemos ou celebramos uma data especial. Interessante que, se eu projetar lá atrás no Antigo Testamento a vinda do Messias, nós precisamos lembrar que se vem o Messias é porque algo aconteceu. Não temos como desconectar. Ou seja, se vem o Salvador é porque eu preciso me salvar. Me salvar do quê? E aí está o X da questão. Se a promessa é que viria o Salvador, que nasceria e que ele morreria para nos perdoar,
perdoar do quê? E aqui é a essência do cristianismo, dos nossos pecados. E a palavra pecado no nosso tempo é meio desconfortante. Alguns até chegam a falar assim, olha, é melhor falar erros, os nossos erros, porque vai que alguém está nos visitando e ouve que é pecador, de repente ela nunca mais volta. Então, para Isaías profetizar a vinda, nós precisamos olhar lá para trás e entender que houve uma ruptura. Ou seja, o homem está desconectado de Deus pelos seus pecados. E por estar desconectado de Deus pela desobediência, há necessidade de que alguém faça essa mediação. E por isso, então, que o povo perdido, naquela época, esperando que viesse o Salvador, que matasse o exército mal, estavam sempre sendo aniquilados, é profetizado então, não, ele virá. Ele virá, mas não da maneira como vocês esperam que ele venha. Ele virá para que vocês possam, enfim, ser perdoados de uma vez por todas pelos seus próprios erros, pelo afastamento do eterno. Por isso, queridos, cabe a nós, nesse mês de dezembro, descobrir o valor do nascimento de Jesus Cristo na história. Esse mês aqui nós vamos desfrutar a palavra de Deus para entender que na história há um valor inestimável na narrativa e no nascimento de Jesus Cristo. Mais ainda, descobrir o valor eterno, queridos, da encarnação do Filho de Deus. Essa é a motivação principal. Nós precisamos aqui nesse mês descobrir o valor eterno da encarnação, ou seja, se ele veio como homem para salvar a humanidade, isso tem um valor que está ligado lá desde a eternidade desde o princípio até a eternidade. Ou seja, pensar no valor eterno da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, tem tudo a ver com o nascimento. Por isso, queridos, aqueles que não percebem isso, acabam se contentando com esse efeito entorpecente de uma festa comum, onde há presentes, músicas, comilância e tudo mais. Ou seja, se eu não centrar no meu coração o verdadeiro sentido do Natal, eu vou ser levado a comemorar todas as coisas menos o motivo pelo qual o Natal existe. E é isso que nessa série nós procuraremos aguçar a sua sensibilidade, a minha sensibilidade, para nós percebermos que o Natal é o movimento de Deus para estender a sua mão para te curar, te salvar, para me curar, para me salvar. É o movimento do eterno Deus em nossa direção, trazendo o Filho para nascer, para que ele viva, para que ele nos ensine, para que ele estabeleça o seu ministério, para que ele morra, para que ele seja sepultado, mas para que ele ressurja em majestade e glória, para viver essa verdade de maneira muito íntima na nossa vida, no nosso viver. Cabe a nós, queridos, descobrir o valor do nascimento de Jesus Cristo na história, mas principalmente o valor eterno da encarnação. Por isso, nesse domingo, nós falaremos um pouquinho sobre essa promessa. E quem foi Isaías, irmãos? Isaías foi um autor bíblico que escreveu o maior livro de profecias, não maior em estima, né? Olha, esse é o principal livro, mas o maior em capítulos, o maior em versículos, a maior narrativa daquilo que Deus queria falar com o seu povo, ensinar o seu povo. Ou seja, ele escreveu o maior livro do Antigo Testamento para tratar do povo daquela época e para também prenunciar
as verdades que eu e você hoje podemos ler e nutrir em nosso coração. Ele era natural de Jerusalém e ali ele teve acesso a uma formação intelectual privilegiada. Isaías fazia parte do reinado, da corte. Isaías era um homem muito bem quisto pelos reis. Durante o seu período, ele viveu submisso a 4 reis daquela época. Ele tinha acesso à corte, ele era estudioso, ele fazia parte, possuía sangue real. Ele exerceu seu ministério durante 60 anos, profetizando durante o reinado desses 4 reis. Ele profetizou sobre a vinda de Jesus, o Messias, 700 anos antes do seu nascimento em Belém. Então, por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 9. Nós faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 7. A palavra de Deus diz assim, queridos: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Verso 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, quem não quer receber uma notícia de que todos os seus problemas vai acabar? Será que você é diferente dessa notícia? Aquilo que você, quando deitou a cabeça no travesseiro ontem à noite, e pensou, e até levou diante de Deus em seu coração, de repente hoje cedo chega uma notícia que fala: olha, o seu problema vai acabar. Quem não gostaria de receber uma notícia como essa? Aquele povo ansiava por uma notícia. Tanto que o versículo 1 diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Quem são, queridos, os aflitos? Sou eu e você. Interessante que essa semana, preparando essa mensagem, eu pensei muito nisso, em aflição. Eu me senti por diversas vezes afligido pelos problemas da vida, pelas perdas, pelos embates relacionais. Como isso desgasta? Chega uma hora na vida que a gente não quer mais se desgastar, né? E a gente fala assim: por quê? Por que eu preciso me desgastar emocionalmente? Existem momentos da vida, eu tenho vivido esses momentos, que eu fugir de problema, porque eu sei que isso me adoece emocionalmente um tanto. Praticamente acaba com o meu dia. E eu olho para o pôr do sol e falo: Senhor, eu quero ver o sol brilhar novamente, para que as misericórdias se renovem como é a tua promessa a cada manhã. Nós somos os aflitos. Aflição por causa das tragédias. Eu quero que vocês prestem atenção nesse início, que ele é fundamental para nós entendermos por que precisaria vir o Salvador. Aflição por causa de tragédias, aflição por causa de mortes,
desigualdades, trevas, horror, sequestro, assalto, tantas coisas que nos tiram a paz. O que significam, queridos, as trevas no mundo em que vivemos? Morte, escuridão, dor, tristeza, como diz o próprio texto, botas sujas de sangue. Hoje você abre a mídia, o Face, no Instagram, você vê vídeos de gente sendo assassinada, de gente sendo atendida por conta de tiro, por conta de violência, explosões, perdição, perseguição, mortes e mais mortes. Você sai, você anda pela rua e você não sabe se volta. A morte, queridos, que Isaías aqui proclama, é o contexto que ele vive, tem muito a ver com os nossos dias. Nós vivemos tempos maus também. Nós vemos guerras, brigas, a morte dos abortos. Nós vemos uma tendência gigantesca para com a morte das famílias, morte dos casamentos. O mundo em que vivemos por causa do pecado que nele habita é o mundo das mortes, das aflições por causa do pecado, um mundo escuro que carece desesperadamente de luz. Não sei se você já fez na sua mente uma reflexão, essa ligação, onde a morte, a escuridão, é necessário luz. É necessário luz, luz para as nações, luz contra a corrupção, luz contra homens que não têm luz, pessoas morrendo, pessoas sem saúde, pessoas sem parâmetros, sem virtudes, sem valores. Um mundo de trevas, um mundo de escuridão. E aqui tem tudo a ver com o nosso versículo 1. Contudo, não haverá mais escuridão. Olha que promessa. Esse versículo e essa perícope vem para o povo de Deus como um bálsamo. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Quem são os aflitos do nosso tempo? Pessoas que não deram a devida atenção às orientações contidas na palavra de Deus. Os aflitos de hoje são esses, que já ouviram da palavra, já se alimentaram das escrituras, sabem quem é Deus, mas que decidiram viver e rejeitar tudo isso através da sua vida prática. Esses são os aflitos de hoje. Mas também, irmãos, as pessoas que tomaram decisões equivocadas e provaram consequências devastadoras na sua vida. Quantos domingos, quantas reflexões, quantos momentos de devoção através de devocionários. A gente vai se alimentando e sabe que não deve fazer aquilo outro, e a gente faz. E as nossas ações geram consequências. E aí sim nos enfiamos em aflições. Mas também, queridos, pessoas que obstinaram tanto o seu caminho que perderam o senso do sentido da vida. Ah, pastor, eu sou obstinado. Eu não fico vendo a banda passar, não. Eu vou para cima. Eu quero construir, eu quero ter. Eu vou atrás. E esse ir atrás sem equilíbrio gera consequências terríveis, por querer obter e ter aquilo que nós não precisamos. Se tornam pessoas aflitas. Em quarto lugar, quem são os aflitos do nosso tempo? Pessoas que se desiludiram de tal forma que se tornaram amargos, irados, agressivos. São essas pessoas de hoje que se desiludem por causa da vida, do trabalho, da família, da igreja, e se tornam pessoas insensíveis, amargas, incautas no que diz respeito à espiritualidade.
se tornam pessoas iradas, onde as pessoas não têm mais prazer de conviver, de se relacionar. Essas pessoas, você pode ter certeza que elas se tornam pessoas em aflição. Na verdade, muitas coisas nos levam à aflição. Eles têm apenas 5 aqui. Pessoas que cegaram a própria esperança em dias melhores para si e para o seu povo. E aqui eu faço uma generalização do atual momento do nosso país. Ah, pastor, o Brasil não tem mais esperança não. Nosso país, nossas famílias, não. Apesar de tudo isso, irmãos, nós vemos o movimento de Deus em nossa direção. E aqui é fascinante nós olharmos para o relato bíblico, a profecia de Isaías, no nosso atual momento, e ver que o mesmo Deus que lá atrás cuidou daquele povo é o mesmo Deus que cuida de mim e que cuida de você. Interessante nós pensarmos, queridos, que essas pessoas que estão em aflição são pessoas que se colocam em aflição ou são tomadas por situações que levam ou geram aflição. Ah, pastor, mas nesse Natal, você não poderia falar um pouquinho sobre alegria, sobre luzinhas, sobre árvore de Natal, sobre esperança, sobre... eu fiquei pensando nisso essa semana e vi uma reportagem sobre o ganhador da Mega Sena que não foi retirar o prêmio. Aí de repente você pensa assim, puxa, se eu achasse esse bilhete e fosse lá retirar, todos os meus problemas acabariam. Eu tenho esperança. Irmãos, quem de nós não pensa isso? Na verdade, pensar que Natal é só luz, alegria e coisinhas bonitas, ajuntamentos em famílias, é desconectar-se do mundo. Porque nesse mundo, como vimos, há trevas, há escuridão. E por isso da necessidade de luz. Ele é a luz. Aquele que viria e nasceria, ele é a luz que ilumina os caminhos. Portanto, queridos, exatamente por causa das trevas, da nossa natureza caída, precisamos proclamar a luz do mundo, a estrela da manhã. Eu conversava com a Dani ontem, no final da tarde, fazendo já uma reflexão desse ano. Eu gosto muito de fazer isso com a minha família. Quando vira o mês de novembro para dezembro, nós passamos esse último mês fazendo uma reavaliação da nossa vida, uma reavaliação de tudo que nós vivemos, e já projetamos o nosso próximo ano. E a Dani falou para mim sobre uma palavra chamada afeto. O que é o afeto? Nós estávamos falando sobre uma comunidade acolhedora, amorosa, e ela estava dizendo que lá no teste dela, ela teve a oportunidade de receber um feedback, uma avaliação do trabalho dela como estagiária, e uma das moças disse para ela que ela é uma pessoa afetuosa. E ela quis estudar a palavra afeto em casa. E interessante, irmãos, que ela estudou um autor que diz que a palavra afeto é você, de maneira intencional, afetar positivamente o próximo. Gerar conceitos e valores através do seu tato, do seu contato com a pessoa e afetar essa pessoa com amor, com graça, com alegria. Ela veio me contar que eu sabia isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, afetar positivamente é nutrir afeto, é gerar esperança. Aí ela falou para mim uma frase que ficou marcada. Fabi, ser uma pessoa afetuosa é lançar luz, lançar vida na vida do próximo. Irmãos, olha que profundo que é isso. Nós somos chamados por Deus para sermos os mensageiros, levar e lançar luz às pessoas, esperança para o que há de vir. Por isso, sim, apesar de tudo que vivemos na escuridão e trevas, há um movimento de Deus
em nossa direção. Queridos, eu quero voltar para o texto, porque muitos lá da Galiléia dos gentios, naquela região, o povo vivia como se Deus não existisse. Aquelas pessoas não tinham mais esperança. Por isso da mensagem central de Isaías: nasceu, vai nascer o Salvador, ele virá. As pessoas naquela época não tinham expectativa. E veja nas nossas famílias, queridos, vamos pensar um pouquinho em nós, olhando para aquele texto, para aquele contexto de trevas, escuridão, sem expectativa, Deus mesmo assim cuidando deles, cuidando mesmo daquele povo. E hoje, nós vivemos o Natal, nós vamos nos reunir em família dia 24 e dia 25. As pessoas, elas estão muito mais, irmãos, eu vejo isso pela minha família. Quando eu vou me encontrar para celebrar o Natal na minha família, as pessoas estão preocupadas com a roupa que vão vestir, com a comida que vão comer. Elas vão se vestir, se preparar e se maquiar para essa festa, e estão tão longe do sentido do Natal. Eu acho engraçado que minha mãe olha para mim, e nós nos reunimos lá umas 30, 40 pessoas da família. Minha mãe olha para mim no meio daquele vulco, porque as mães trabalham bastante, né? Fazem as comidas, se preparam a casa, aquela coisa toda, aquele movimento. E aí, uma certa hora, minha mãe olha para mim e fala: Fabi, dá uma palavra antes da gente comer. Ela sente que há necessidade de levar uma reflexão, ainda que breve, antes da refeição, mas há uma necessidade de reflexão. E eu dou risada para mim e falo: claro, mãe, que eu vou dar, claro que eu posso orar. Mas é interessante que nessas 3, 4 horas que a gente passa junto como família, pelo menos em 5 minutos eles vão tentar pensar no verdadeiro sentido. E é por isso que a gente tem que celebrar o Natal desde o dia 1º. Porque a cada instante nutrir nas entranhas. Eu estava com o Val essa semana, eu falava: Val, Natal, mês de Natal é mês de sentir a existência de Deus. É mês de lembrar que Ele, no meio do caos, Ele levanta um homem para profetizar que o Salvador virá. E de que Ele virá, que Ele nascerá. E esse nascimento é a nossa esperança. Há esperança, sim. Porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. E é nisso que nós temos que pensar nesses dias de dezembro. No meio ao caos há esperança. Ele tem olhado por nós, Ele vai cuidar de nós. E por isso, irmãos, o que Deus prometeu a este povo, a mim e a você. O verso número 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Que menino é esse, irmãos? Que menino é esse? No capítulo 7, verso 14, o próprio Isaías diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará o sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus é conosco. Interessante que a promessa que Deus deu àqueles irmãos e a nós hoje é de que haveria um nascimento sobrenatural. E toda vez que eu leio essa expressão nascimento sobrenatural, me veio a ideia de que o novo pode nascer a qualquer hora, na minha vida, na sua vida. Essa é a vida de esperança. É por isso que nós estamos aqui. Porque o novo de Deus pode aparecer em qualquer momento na tua vida e na minha vida. E é isso que o profeta lança no versículo 14, para que aquele povo fique na expectativa. Expectar é esperar. Ou seja, virá de uma maneira como ninguém nunca viu. Por isso, no videozinho, o espanto de Maria e de José. José tem um sentimento ou núcleo: como assim o bebê está aí dentro? Quem foi que colocou? E Maria, um anjo visita, um ato sobrenatural, uma teofania,
um agir sobrenatural de Deus, usando situações sobrenaturais para mostrar que Ele é o Senhor daquele momento. E aí, queridos, esse nascimento vem de maneira sobrenatural. Nós vamos compartilhar mais disso semana que vem. Esse Emanuel nos dá a ideia de que é o próprio Deus que está ao meu e ao seu lado. Não é bom ouvir isso, né? Deus está ao seu lado, não ao seu lado. Quando você está lavando louça, quando você está passando roupa, quando você está no seu trabalho, quando você está naquela tensão de que pode acontecer algo mal, Deus está ao nosso lado. Isso é o Deus Deus conosco. Deus está cuidando dos meus amiguinhos, Deus está cuidando dos carrinhos, dos super-heróis, dos adolescentes, dos jovens, até mesmo quando eles entram em crise, Deus é com eles, Deus está cuidando deles, Deus está em meio à crise gerando maturidade ao coração dos adolescentes, dos jovens, Deus está cuidando dos adultos nas suas tensões, nos seus sonhos, porque Ele é conosco. Qual o seu nome? O Redentor veio trazer, queridos, a mim e a você, a ideia de que Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E aqui tem tudo a ver com essa questão de momentos maus, trevas, escuridão, porque Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que vai lançar luz e vai gerar luz para aqueles que estão em trevas ou vivem em trevas. Ele é a luz da vida. Para a gente fazer uma aplicação bem certeira, é ruim ficar na escuridão. É ruim não ver onde pisa. É ruim não poder, como nós passamos semana passada, caiu um raio, apagou as televisões, acabou a luz, e aí tem a luz do celular, né? E mesmo que pequenininha, gera um alívio, né? Pelo menos nós conseguimos ver onde estão as coisas, até pegar uma vela em fósforo. Ele é a luz da nossa vida, é Ele que vai lançar esperança na nossa vida, nos nossos passos. João narra isso de uma maneira esplêndida, quando ele narra o eu sou falando. Eu sou a luz. Como é que nós reagiríamos? O Filho de Deus encarnado, o nosso Salvador, o nosso Redentor, ao seu lado, dizendo: não se preocupe, eu sou a luz. Eu vim gerar vida em você. Eu vim mostrar os caminhos para você. Por isso que existem tantas pessoas procurando cartomante, né? Procurando astróloga, procurando até as irmãzinhas do reteté, né? Olha, a irmã vai me lançar aqui uma profecia, né? Por quê? Porque esse ser humano tem sede de ser apontado o caminho. Mas o verdadeiro eu sou, a luz do mundo, Ele vai lançar luz na nossa vida. Mas Ele também, além de maravilhoso conselheiro, aquele que oferece o caminho, Ele é o Deus poderoso. Eu gosto muito dessa expressão, queridos, Deus poderoso, porque tem a ideia de que aquilo que para você é impossível, para Ele é possível, porque Ele tem poder. Aquilo que para você é impossível, para Deus é possível, porque Ele tem poder. Quando Isaías profetiza esses termos, essas expressões, ele está lembrando de tudo isso. Olha o que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 9. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colou na vista dos cegos e disse: vai, lave e veja. Irmãos, o que é isso? Você acreditaria se hoje acontecesse isso diante dos seus olhos? Um homem comum vê a terra, cospe, faz um negócio lá, não sei dizer o nome,
e passa no rosto do cego e diz: olha. E aquele homem vai porque tem fé, porque quem não tem fé não via. Pelo contrário, ele diria ao outro: como assim, os filhos? Aquele homem vai, lava os olhos e vê. Esse é o Deus poderoso, que do nada pode gerar vida. Eu lembrei agora da minha filha, né? Esses dias, porque o problema agora não é evangélico, não é? As mulheres, né? Vamos pegar muito essas coisas. Mas as mulheres, ai que nojo. Sabe quem vai ficar? A Gabi fez isso comigo lá na semana, né? Falei: ó, filho, me mata ali. Ai, pai, que nojo, né? Uma situação incomum. O próprio Filho de Deus gera poder, gera vida, e lança a luz e dá uma nova realidade a um homem que estava encostado na sociedade. Esse é o Deus poderoso que Isaías profetiza. Mas também, queridos, o Pai eterno. O próprio Evangelho de João, né, faz uma amplificação do Antigo Testamento, narrando algumas situações que vão corroborar para essa expressão de Isaías: Pai eterno, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. O próprio Filho de Deus se preparando para ser entregue e morto pelos homens, diz aos homens seus: não se preocupe, aqui vai ser assim, eu vou ser perseguido, eu vou ser levado, eu vou ser morto, mas isso tudo faz parte de um plano maior. Eu vou preparar lugar. Ou seja, queridos, há esperança, há eternidade, a vida não acaba aqui. Não se preocupe, não turbe o vosso coração, não fique alvoroçado, ou seja, tudo que está pré-determinado a acontecer, vai acontecer. E por que a gente fica ansioso, irmãos? Desafio, né? Se Deus está cuidando do seu Nelson, por que a irmã Zé está preocupado? Existe um Deus maior, poderoso, Pai eterno, que está lá no início e já está no fim, que preparou a colheita para nós, que cuida de nós, cada detalhe da nossa vida. E aí a gente come, a gente fica ansioso. Alguns até tomam seu livro para dar uma. Por que isso? Porque por muitas vezes falta confiança. Confiança naquele que é todo poderoso, que cuida de mim, de você e dos nossos, cuida da nossa família. Ele é o Senhor da restauração de todas as coisas. Mas também, queridos, Ele é o príncipe da paz. Mais à frente no Evangelho de João, ele narra: João, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você. Eu gosto muito dessa passagem, porque imagina todo mundo com medo de ser morto, trancado numa sala, e aí ele aparece do mar e diz: paz seja com vocês, paz no Senhor. Aqueles homens vão ter olhado para ele e dizer: paz? Que paz? Eu vou morrer, eu estou aqui morrendo de medo. E o Senhor aparece e fala: paz? Que paz? Eu sou a paz, eu dou a paz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu gero vida. Se acalme, que a paz, a minha paz, eu vou lá dou, para que vocês vivam em paz. Vivam em paz. Portanto, ele tem esse codinome, né? Príncipe da paz. Esse Redentor, queridos, ele então, partindo para a parte final do texto, ele nos gera orientação segura. Você pode confiar. Ele é o Senhor da sua vida. Ele vai te trazer a orientação que você precisa para que você continue seguindo a sua vida. E Ele traz orientação através da sua palavra, através de pessoas
através de circunstâncias, através de servos que ele envia para te amar, para cuidar de você. O profeta Isaías diz isso: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. É a ideia de quando nós não vemos saída, do nada aparece alguma coisa. Esse é o Senhor cuidando de mim, de você, e para isso Ele quer que você exercite a esperança nele, a vida nele, a devoção nele, a entrega nele. Queridos, nós vivemos numa geração fast food, né, de pronto entrega, as pessoas querem para ontem. Nós achamos que nós podemos comprar a nossa felicidade, nós achamos que podemos ter tudo que nós queremos. Não é assim, a vida na fé não é assim. Portanto, creia em Deus, porque Ele lhe dá orientação segura. Mas também, queridos, o versículo 3, Ele lhe traz alegria verdadeira. E nesse texto de Isaías, a palavra de Deus diz: fizeste crescer nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividimos os bens tomados na batalha. Ele cita algumas expressões aqui interessantíssimas. Como é bom nós plantarmos alguma coisa e vermos colher. Eu lembro que eu comprei alface lá no Mato Grosso, fiz uma hortinha para Dani, e aí nós compramos um saquinho de semente, preparamos a terra e fomos comunicar a viraquinha uma semente. E começamos a regar. E quando aquela coisa começou a aparecer, aquela folha tão linda, como é que pode colocar algo tão bonito, tão gostoso de comer? Né? Interessante isso. Ele é a alegria verdadeira. O Senhor nos dá momentos de sobra, queridos, para nos alegrarmos. Ele é sim a luz verdadeira, a alegria verdadeira, e Ele nos dá libertação permanente. E aí volta-se a história e Ele diz a esse povo: olha, vocês estão sofrendo opressão, mas eu sou o Deus que vai destruir tudo isso. Vou lançar luz e vou mandar aquele que vai libertar vocês desse cativeiro, dessa opressão. Ele é a libertação permanente, que gera, em quarto lugar, paz interior. Olha que legal a expressão que ele usa no texto: toda a bota do guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Ou seja, vocês estão preocupados que esse exército mal vai assolar vocês? As botas que vêm e que derramam sangue, hoje tudo isso vai ser exterminado. É a promessa do Senhor. Ele gerará paz aonde não tem paz. Quando nós olhamos para o nosso país hoje, você consegue ver paz? Você consegue sentir que há uma esperança de novamente o nosso país ter paz? Só Ele pode gerar isso dentro do coração. Por isso, queridos, Natal é a ideia de que aquele que é o nosso Redentor, Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu gosto tanto desse hino, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa é a promessa, queridos.
do nosso Deus, que usou um homem simples, ainda que um homem experimentado, de parte da corte daquele tempo, como foi o profeta Isaías. Ele proferiu as palavras de esperança e paz àquele povo que estava oprimido. Eu quero terminar dizendo que nesse Natal, não permita que a cultura do consumo encubra o que é de fato o verdadeiro Natal. O Felipe grudou lá na porta de casa uma foto. E ele disse para mim assim: papai, eu quero um presente. A tia da escola disse que o Papai Noel vai trazer presentes. E eu quero o meu presente. Você também quer. E eu também quero. Eu também quero um presente. Mas sabe qual foi o melhor presente que aconteceu? O melhor presente de todos é que Jesus Cristo, o Filho do Papai do Céu, nasceu para nos dar vida, encher o nosso coração de alegria. E também nos dar presentes, que a gente adora ganhar. Então, o Pedro, o Lucas, o Fabiano, o Oséias, o Wanderson, a Laia, o Oséias, a Daiane, a Dona Ida Maria, todos nós já temos o melhor presente de todos, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu para nos dar vida e cuidar de mim, de você, da mamãe, do papai, todos nós. Esse é o melhor presente nesse Natal. E aí depois a gente vai conversar com o papai e com a mamãe para ver se a gente ganha um carrinho, ganha uma flor, ganha uma roupinha, porque isso também faz parte da celebração, mas não é o motivo principal deste Natal. Por isso, não permita que a cultura do consumo encubra o que é de fato o Natal. Não permita, meu irmão e minha irmã, que a aflição tire o brilho do Natal e experimente o amor deste menino. Tão bom ver o neném nascer, não é? Quando a gente vê ele pega no colo, a coisa mais linda. É essa beleza que nós temos que nutrir neste Natal. O nascimento das coisas mais simples. Irmãos, o nascimento das coisas mais simples na nossa vida. E não permita que as festividades o privem daquilo que Jesus deseja lhe oferecer. Viva cada dia desse dia, cada amanhecer, lembrando que Ele nasceu. E que o novo do Senhor está prestes a acontecer na minha vida, na sua vida e nas nossas famílias e na nossa comunidade. Que o Senhor nos ajude. Essa é a minha palavra de esperança para você nessa manhã, para mim, para minha família, para a sua família, para todos nós como igreja do Senhor Jesus. Que Ele encha o nosso coração nesse mês de alegria e de paz. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus? Senhor, nós queremos te dar graças nessa manhã. Há tanto tempo atrás, o Senhor usou um servo teu para trazer boas novas de alegria e paz ao teu povo que sofria. Nós também sofremos, ó Pai, vivemos tempos de trevas, de escuridão. Mas obrigado, porque essa promessa faz com que nós pensemos e celebremos todos os dias que a luz do mundo, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, está entre nós. Ele vive, Ele está à destra do Senhor, intercedendo por nós. E por isso nós podemos encher o nosso coração de alegria, de esperança e de paz. E que seja assim nessa semana que nasce. Que possamos celebrar a cada manhã, a cada dia, o nascimento de Jesus Cristo, Filho do Senhor, a nossa viva, eterna e principal esperança. Que seja assim, o Senhor nos leve para os nossos lares agora, a fim de gozarmos uma semana maravilhosa. Nos livre do mal, Pai.
e nos dê uma semana abençoada. E que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós, a Igreja de Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém. Até a semana que vem, domingo, nesse mesmo horário, nós falaremos especificamente de como foi o nascimento de Jesus, não só a promessa, mas de fato o nascimento. Um grande abraço, cumprimente a pessoa que está ao seu lado aí, desejo a ela uma boa semana e até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.